O filho do empresário viúvo sempre fracassava na escola, até que a empregada doméstica revelou um dom extraordinário. Ricardo parou na porta. Marina limpava enquanto Bernardo tocava clarinete ao seu lado. Pela primeira vez, aquele menino parecia em paz. Ricardo nunca tinha visto o filho assim. Bernardo sempre chegava da escola com os ombros caídos, o boletim vermelho escondido na mochila e os olhos fugindo de qualquer conversa. Mas ali, naquele momento, o menino de 9 anos soprava o clarinete com uma concentração que parecia vir de outro mundo. Marina passava o pano pela janela com movimentos lentos, como se não quisesse quebrar o encanto daquela música. Ricardo entrou na sala sem fazer barulho. O som do instrumento era fraco, desafinado em alguns trechos, mas havia algo nele que tocava fundo no peito. Marina virou a cabeça e seus olhos se encontraram. Ela não pareceu assustada. Apenas acenou de leve, como quem já esperava que ele chegasse a qualquer momento. Bernardo não percebeu a presença do pai. Continuou tocando até o fim da nota. Então abriu os olhos e deu um pulo ao ver Ricardo parado ali. "Pai, eu não sabia que o senhor tinha chegado." Ricardo deu 2 passos à frente. Sentiu um aperto na garganta que não conseguia explicar. Fazia 3 anos desde que a esposa tinha morrido. 3 anos tentando manter aquela casa em pé, a empresa funcionando e o filho longe do buraco que ameaçava engolir os dois. Bernardo reprovava todos os anos. Os professores diziam que ele não prestava atenção, que vivia no mundo da lua, que precisava de ajuda especializada. Ricardo já tinha contratado 5 tutores diferentes. Nenhum ficou mais de 2 meses. O último saiu, dizendo que o menino era impossível, que perdia tempo tentando explicar coisas simples, que Bernardo tinha algum problema sério que precisava ser tratado por especialistas. Ricardo tinha levado o filho em 3 psicólogos diferentes. Todos fizeram testes, conversaram, observaram. No final, disseram a mesma coisa. Bernardo tinha capacidade cognitiva normal, mas algo bloqueava o aprendizado dele. Ninguém soube dizer exatamente o quê. Ricardo gastou fortunas tentando encontrar respostas. Comprou materiais pedagógicos importados, contratou os melhores profissionais, matriculou o filho em atividades extracurriculares. Nada funcionou. Bernardo continuava voltando da escola com aquela cara de derrota, aquele jeito de quem carregava um peso grande demais para a idade. "Desde quando você toca isso?" Bernardo olhou para o clarinete, como se tivesse esquecido que estava segurando o instrumento. "Marina me ensinou. Faz umas 3 semanas." Ricardo virou o rosto para a empregada. Marina tinha 26 anos, cabelo preso num coque simples, rosto sem maquiagem e mãos marcadas de tanto trabalhar. Ela tinha começado a trabalhar na casa havia 4 meses. Não falava muito. Fazia o serviço sem reclamar e nunca pedia nada além do combinado. Ricardo mal tinha conversado com ela além das instruções básicas do dia a dia. Sabia que ela morava sozinha num apartamento pequeno do outro lado da cidade. Sabia que pegava 2 ônibus para chegar até ali. Sabia que trabalhava de segunda a sábado e que nunca tinha faltado um dia sequer. Mas não sabia nada sobre quem ela realmente era. Nunca tinha perguntado, nunca tinha se interessado. Para ele, Marina era apenas mais uma funcionária numa casa cheia de funcionários. "Você ensinou meu filho a tocar clarinete?" Marina colocou o pano sobre o ombro e limpou as mãos na lateral do avental. "Ele me pediu. Disse que queria aprender algo que ninguém na escola sabia fazer." Ricardo não sabia o que responder. Ficou olhando para os dois, tentando entender como aquilo tinha acontecido debaixo do seu nariz sem que ele percebesse. Bernardo abaixou a cabeça. "Desculpa, pai. Eu sei que o senhor não gosta quando eu peço coisas para os funcionários." "Não é isso." Ricardo passou a mão pelo cabelo. Respirou fundo. Sentou na cadeira ao lado da mesa de centro e ficou em silêncio por alguns segundos. Marina continuava parada perto da janela, sem saber se deveria sair ou ficar. Bernardo segurava o clarinete com as 2 mãos, os dedos nervosos sobre as teclas prateadas. Ricardo olhou para aquele instrumento.
Era o clarinete da esposa. Ela tinha tocado numa banda quando era jovem. Dizia que a música salvava ela nos dias ruins. Quando ficou doente, pediu para guardar o clarinete na sala de música. Disse que um dia alguém iria dar vida nova para aquele instrumento. Ricardo nunca imaginou que seria o próprio filho. Toca de novo! Bernardo ergueu os olhos, surpreso. O senhor quer ouvir? Quero. O menino levou o instrumento até a boca. Demorou um pouco para começar. Então, soprou a primeira nota. A melodia era simples, infantil até, mas tinha algo de puro nela. Ricardo fechou os olhos. Sentiu uma onda de emoção subir pelo peito. Não chorava desde o enterro da esposa. Tinha aprendido a engolir tudo, a manter a cara firme, a não mostrar fraqueza na frente do filho. Mas naquele momento, ouvindo aquela música desafinada, sentiu as lágrimas queimando nos olhos. Eram lágrimas de culpa, de alívio, de uma dor antiga que nunca tinha sarado direito. Lágrimas por ter falhado tanto tempo sem perceber, por ter olhado para o filho e visto apenas os problemas, nunca as possibilidades. Quando Bernardo terminou, Ricardo abriu os olhos e viu que Marina estava olhando para ele. Não havia pena naquele olhar, apenas compreensão, como se ela soubesse exatamente pelo que ele estava passando. Como você sabia que ele precisava disso? Marina demorou para responder. Parecia estar medindo cada palavra. Eu não sabia. Ele que me contou. Contou o quê? Que não conseguia entender as letras, que os números não faziam sentido, que todo mundo na escola achava ele burro. Ricardo sentiu uma facada no peito. Levantou da cadeira e caminhou até a janela. Ficou de costas para os dois, olhando para o jardim lá fora. A grama estava aparada, as flores bem cuidadas, tudo no lugar. Mas dentro daquela casa, alguma coisa tinha quebrado fazia tempo, e ele não tinha percebido. Tinha sido tão mais fácil culpar o filho, culpar os professores, culpar o sistema. Nunca olhar para si mesmo e admitir que talvez, só talvez, ele não estava fazendo o suficiente. Você falou com a diretora da escola. Não, senhor. Eu só escutei o que ele tinha para dizer. Ricardo virou de frente. Olhou para o filho. Bernardo estava com a cabeça baixa, mexendo nas teclas do clarinete sem fazer som. Por que você nunca me contou isso? Bernardo abaixou a cabeça ainda mais. Sua voz saiu num fio, porque o senhor está sempre ocupado e porque eu não queria decepcionar mais. As palavras bateram como um soco. Ricardo ficou sem ar por um instante. Quantas vezes tinha chegado em casa à tarde da noite e encontrado o filho já dormindo? Quantas reuniões escolares tinha perdido porque surgiu um problema na empresa? Quantas vezes tinha assinado o boletim sem nem olhar direito, apenas balançando a cabeça e dizendo que Bernardo precisava se esforçar mais? Quantas vezes tinha prometido que iam passar um fim de semana juntos e depois cancelou por causa de uma viagem de negócios? Quantas vezes escolheu o trabalho em vez do filho? Sempre com a desculpa de que estava fazendo tudo por ele. Mas no fundo, Ricardo sabia a verdade. Depois que a esposa morreu, mergulhar no trabalho tinha sido mais fácil do que encarar a dor. Mais fácil do que olhar para o filho e ver o rosto dela. Mais fácil do que admitir que estava completamente perdido, tentando ser pai e mãe ao mesmo tempo. Você nunca me decepcionou, mas eu reprovo todo ano, pai. Todo mundo fala que eu sou o filho problemático do Sr. Ricardo. A voz de Bernardo tremeu no final da frase. Ricardo deu 3 passos e abraçou o filho com força. Sentiu o corpo pequeno tremer contra o peito. Bernardo não chorou. Apenas ficou ali, apertando o clarinete entre os dois, como se tivesse medo de que aquele abraço fosse desaparecer se ele se mexesse. Me desculpa. Eu deveria ter escutado você antes. Deveria ter visto que você estava sofrendo. Bernardo não respondeu. Apenas apertou o pai com mais força. Ricardo sentiu o peito arder. Quantas vezes aquele menino tinha precisado de um abraço assim e ele não estava lá?
Quantas vezes Bernardo tinha chorado sozinho no quarto, sem ninguém para consolar. Quantas vezes tinha pedido ajuda de um jeito silencioso e ninguém tinha ouvido. Marina começou a se afastar discretamente, mas Ricardo ergueu a mão sem soltar o filho. Fica. Eu preciso entender o que está acontecendo aqui. Ela parou, colocou o pano sobre a cadeira e ficou de pé, as mãos cruzadas na frente do corpo. Parecia desconfortável com a situação, como se não soubesse qual era o lugar dela naquela cena. Ricardo soltou Bernardo devagar e se sentou de novo. Fez um sinal para que os dois sentassem também. Marina hesitou, mas acabou sentando na ponta da cadeira, as costas retas, as mãos sobre o colo. Bernardo ficou ao lado dela, ainda segurando o instrumento como se fosse um objeto precioso. Quantas vezes você ensinou ele? Todo dia depois da escola. Meia hora, no máximo, enquanto eu arrumava a sala de música. E ele aprendeu rápido? Marina olhou para Bernardo com um sorriso pequeno no canto da boca. Era um sorriso de orgulho genuíno. Muito rápido. Ele tem facilidade com ritmo. Consegue repetir as notas só de ouvir. No começo, eu achei que seria difícil, mas ele pega as coisas na primeira ou segunda tentativa. Ricardo se inclinou para a frente, os cotovelos apoiados nos joelhos. Olhou para o filho com uma intensidade nova. Os professores dizem que ele tem dificuldade de aprender qualquer coisa, que não consegue acompanhar a turma, que precisa de acompanhamento especial. Com respeito, senhor, eu acho que ele só precisa aprender do jeito dele. Como assim? Marina respirou fundo. Parecia estar escolhendo as palavras com cuidado, como se estivesse pisando em terreno perigoso. Bernardo me contou que as letras ficam embaralhadas quando ele tenta ler, que os números pulam na página, que ele olha para o quadro e não consegue entender o que está escrito. Mas quando eu mostro as notas musicais, ele entende na hora. Quando eu bato o ritmo com a mão, ele repete certinho. Quando eu canto uma melodia, ele decora. Ricardo ficou olhando para ela, tentando processar o que estava ouvindo. Todos aqueles especialistas caros, todos aqueles testes complicados, e ninguém tinha percebido algo tão simples. Você está dizendo que meu filho não é burro. Ele nunca foi, senhor. Ele só aprende diferente. O cérebro dele processa as informações de outro jeito. Não é melhor nem pior. É diferente. Bernardo olhou para Marina com os olhos brilhando. Então, olhou para o pai com uma esperança que Ricardo não via havia anos. É verdade, pai. Quando ela explica com música, eu entendo tudo. Quando ela bate palmas para mostrar o ritmo da matemática, eu consigo fazer as contas. Ela disse que cada número tem um som. E aí faz sentido. Ricardo sentiu o peito apertar de novo. Passou a mão pelo rosto. Ficou em silêncio por um longo minuto. Marina e Bernardo esperaram sem falar nada. Lá fora, o sol começava a descer no horizonte, pintando o céu de laranja e rosa. A sala ficou banhada naquela luz quente e, por um momento, tudo pareceu irreal. Como se Ricardo tivesse acordado num mundo paralelo onde o filho finalmente fazia sentido. Marina, eu preciso que você faça uma coisa por mim. Ela endireitou as costas, as mãos apertadas no colo. O que o senhor precisar. Quero que você continue ensinando meu filho, todos os dias, o tempo que for necessário. Vou pagar um valor extra por isso. Você vai ter um horário dedicado só para ele. Os olhos de Marina se arregalaram. Mas, senhor, eu sou a empregada doméstica. Eu não tenho formação para ser professora, não tenho diploma, não estudei pedagogia. Você tem algo melhor que formação. Você tem a atenção dele. Você tem a paciência que eu não tive. Você viu algo em Bernardo que todo mundo ignorou. Bernardo puxou a manga de Marina com urgência. Por favor, Marina, eu aprendo com você. Com você, eu não me sinto burro. Ela olhou para o menino, depois para Ricardo. Havia algo de assustado naquele olhar, mas também algo de esperançoso. Como se ela quisesse acreditar que aquilo era real, mas tinha medo de que fosse desmoronar a qualquer momento. Eu posso tentar,
mas eu não sei se vai funcionar para as outras matérias. Música é uma coisa, português, matemática, ciências são outras. Então a gente descobre junto. Você não está sozinha nisso. Vou contratar quem for preciso para te ajudar, mas quero que você seja a pessoa que guia o aprendizado dele. Ricardo se levantou. Estendeu a mão para Marina. Ela ficou olhando para aquela mão por um segundo, como se não acreditasse no que estava acontecendo. Então, levantou e apertou. A mão dela era áspera, calejada de tanto esfregar chão e limpar janela, mas o aperto era firme. Obrigado por enxergar meu filho quando eu estava cego. Marina engoliu seco. Acenou com a cabeça sem conseguir falar. Os olhos dela brilharam um pouco, mas ela piscou rápido para afastar as lágrimas. Ricardo soltou a mão dela e olhou para Bernardo. Amanhã eu vou na escola conversar com a diretora. Vamos mudar as coisas por aqui, mas você também precisa fazer sua parte. Precisa me contar quando as coisas não estão funcionando. Precisa confiar que eu vou te escutar. Bernardo sorriu. Era um sorriso pequeno, tímido, mas era real. Ricardo não via o filho sorrir assim havia meses, talvez anos, desde antes da mãe morrer. Naquela noite, depois que Bernardo foi dormir, Ricardo ficou sozinho na biblioteca. Pegou o telefone e ligou para a escola. A secretária disse que a diretora só atendia com hora marcada, mas Ricardo insistiu. Disse que era urgente. Disse que precisava falar sobre o filho e que não podia esperar. A mulher do outro lado da linha suspirou e marcou para o dia seguinte, às 10 da manhã. Ricardo desligou e ficou olhando para as prateleiras cheias de livros. Tinha construído aquele império sozinho depois que o pai morreu. Tinha trabalhado 16 horas por dia para manter a empresa crescendo. Tinha feito tudo para dar uma vida confortável para a família, mas em algum momento do caminho tinha esquecido de olhar para dentro de casa. Tinha esquecido de ver que o filho estava se afogando em silêncio enquanto ele comemorava mais um contrato fechado. Pegou uma garrafa de uísque na cristaleira, serviu 2 dedos no copo, bebeu devagar, sentindo o líquido queimar a garganta. Pensou na esposa. No que ela diria se estivesse ali. Provavelmente diria que ele era um idiota, que tinha demorado tempo demais para acordar, mas também diria que ainda dava tempo de consertar. Ela sempre acreditou que dava tempo de consertar tudo, até quando já não dava mais. Na manhã seguinte, Ricardo acordou cedo. Tomou café com Bernardo e, pela primeira vez em meses, teve uma conversa de verdade com o menino. Perguntou sobre a escola, sobre os colegas, sobre o que ele gostava de fazer além do clarinete. Bernardo falou devagar no começo, como se estivesse testando se o pai realmente estava interessado, mas aos poucos foi se soltando. Contou que gostava de desenhar, mas nunca mostrava para ninguém porque achava que não era bom o suficiente. Contou que tinha um colega na escola que também tinha dificuldade para ler, mas ninguém zoava ele, porque o pai era médico e todos achavam que ele ia melhorar. Contou que a professora de matemática sempre suspirava alto quando ele pedia ajuda. Ricardo escutou tudo, não interrompeu, não deu conselhos, apenas escutou e sentiu a culpa crescer a cada palavra. Às 10 horas, estava sentado na sala da diretora. A mulher tinha uns 50 anos, cabelo grisalho preso num coque apertado e óculos de grau forte pendurados numa corrente no pescoço. Ela folheou a pasta de Bernardo com uma expressão cansada, como se aquela conversa fosse apenas mais uma numa lista interminável de problemas. Senhor Ricardo, eu já disse nas últimas reuniões, seu filho precisa de um acompanhamento que nossa escola não pode oferecer. Ele não consegue acompanhar o ritmo da turma. Atrapalha os outros alunos com perguntas repetitivas. Os professores já tentaram de tudo. Tentaram ensinar do jeito dele. A diretora ergueu os olhos por cima dos óculos, uma sobrancelha levantada. Do jeito dele, meu filho aprende através da música, através do ritmo, através de métodos que não estão no currículo tradicional. Alguém tentou usar isso na sala de aula?
A mulher fechou a pasta com um som seco, tirou os óculos e os colocou sobre a mesa com cuidado. Senhor Ricardo, com todo respeito, nós temos um currículo a seguir. Temos metas educacionais estabelecidas pelo Ministério. Não podemos adaptar o método de ensino para cada aluno que tem dificuldade. Temos 300 alunos nessa escola. Então vocês preferem deixar ele reprovar de novo? Preferem que ele continue achando que é burro? Preferem destruir a autoestima de uma criança de 9 anos porque é mais fácil do que mudar o método? Nós preferimos que ele seja encaminhado para uma escola especializada, onde terá o suporte adequado para suas necessidades específicas. Existem instituições excelentes que trabalham com crianças que têm dificuldades de aprendizado. Ricardo sentiu a raiva subir pela garganta como lava quente, mas controlou. Respirou fundo 3 vezes antes de falar. Colocou as mãos sobre a mesa e se inclinou para a frente. Meu filho não vai sair dessa escola. Ele vai continuar aqui. E vocês vão ajudar ele a aprender. Não estou pedindo, estou avisando. Senhor Ricardo, eu entendo sua preocupação como pai, mas... Não tem mais. Ou vocês encontram um jeito de ensinar meu filho, ou eu vou pessoalmente em cada reunião de pais explicar como essa escola desiste dos alunos que não se encaixam no padrão. Vou contar para cada família como vocês preferem empurrar o problema para frente em vez de resolvê-lo. E vou usar cada centavo que eu tenho para garantir que todo mundo saiba disso. O silêncio que se seguiu foi pesado como chumbo. A diretora ficou olhando para Ricardo com os lábios apertados numa linha fina. Os dedos dela tamborilaram na mesa por alguns segundos. Então ela suspirou fundo, o tipo de suspiro de quem está cansada demais para continuar brigando. O que exatamente o senhor está propondo? Quero que os professores experimentem métodos diferentes com Bernardo. Quero que deem uma chance real para ele. Vou contratar uma pessoa para trabalhar os conteúdos escolares usando música e ritmo. Ela vai preparar o material e passar para os professores. Tudo que vocês precisam fazer é aplicar. E quero que parem de tratar meu filho como se ele fosse um problema que precisa ser removido. A diretora tirou os óculos e passou a mão pelo rosto. Parecia exausta, como se carregar aquela escola nas costas estivesse esmagando ela aos poucos. Vou conversar com a equipe pedagógica, vou apresentar sua proposta, mas não posso prometer que todos os professores vão aceitar. Alguns são muito tradicionais em seus métodos. Então sugiro que você seja convincente, porque eu não vou desistir do meu filho, e não vou deixar que essa escola desista dele também. Ricardo se levantou. Não esperou resposta. Saiu daquela sala com o coração batendo rápido no peito. Saiu daquela escola com a sensação de que tinha lutado uma batalha importante. Não sabia se tinha vencido a guerra, mas pelo menos tinha entrado no ringue. Pelo menos tinha mostrado que não ia mais aceitar o fracasso como resposta. Quando chegou em casa, encontrou Marina e Bernardo na sala de música. O menino tocava uma melodia nova, mais complexa que a anterior. Marina batia palmas no ritmo, ajudando ele a manter o compasso. Os dois estavam tão concentrados que não perceberam quando Ricardo parou na porta. Ele ficou ali, observando em silêncio. Viu como Marina se abaixava para ajustar os dedos de Bernardo no instrumento. Viu como ela explicava algo com as mãos, fazendo gestos no ar que pareciam desenhar a música. Viu como o menino sorria cada vez que acertava uma nota, como se cada pequena vitória fosse uma montanha conquistada. Viu como os dois pareciam estar no mesmo mundo, falando a mesma língua que ninguém mais entendia. E então percebeu algo que deveria ter percebido fazia tempo. Marina não estava ali apenas como empregada. Ela estava ali como a pessoa que tinha salvado seu filho quando ele próprio não conseguiu. Como a pessoa que tinha enxergado luz onde todo mundo só via escuridão. E está cada dia melhor. Os dois viraram ao mesmo tempo. Bernardo colocou o clarinete no colo com cuidado. Pai, eu não vi o senhor chegar. Como foi na escola? Foi bom. Conversei com a diretora.
As coisas vão mudar. Não vai ser fácil, mas vão mudar. Marina se levantou automaticamente, alisando o avental num gesto mecânico. Vou deixar vocês conversarem. Preciso terminar a limpeza da cozinha. Não precisa sair. Na verdade, fica. Por favor. Ela parou no meio do caminho, dividida entre a obediência e a curiosidade. Ricardo entrou na sala e fechou a porta atrás de si. Bernardo olhou para o pai com aquela expressão de quem está tentando ler o humor do adulto antes de falar qualquer coisa. Quero fazer uma proposta para você, Marina. Uma proposta seria... Marina segurou a barra do avental com mais força. Ricardo podia ver a tensão nos ombros dela, o jeito como ela prendia a respiração, esperando o que viria a seguir. Ele puxou uma cadeira e sentou, fazendo sinal para que ela fizesse o mesmo. Dessa vez não foi um pedido, foi uma ordem gentil, o tipo que não deixa espaço para recusa. Marina sentou na ponta da cadeira, as costas retas, os olhos fixos nas próprias mãos. Bernardo observava tudo em silêncio. O clarinete ainda no colo, os dedos nervosos sobre as teclas. Quero te contratar oficialmente como tutora do Bernardo. Não como empregada que ensina nas horas vagas, como profissional dedicada exclusivamente a ajudar meu filho a aprender. Marina levantou o rosto num movimento brusco. Os olhos dela estavam arregalados. Senhor Ricardo, eu não entendo. Eu não tenho formação, não tenho diploma universitário. Só terminei o ensino médio. Você tem algo que nenhum diploma pode ensinar. Você tem a capacidade de enxergar o Bernardo, de verdade, não como um problema a ser resolvido, mas como uma pessoa que precisa de um caminho diferente. Mas e as outras funcionárias? E o trabalho da casa? Eu vou contratar outra pessoa para fazer a limpeza. Você vai focar só no Bernardo. Vou dobrar seu salário. Você vai trabalhar das 14h às 19h, de segunda a sexta, fins de semana livres. Marina ficou em silêncio. Ricardo podia ver os pensamentos passando pelo rosto dela. Dúvida, medo, esperança, descrença. Ela abriu a boca para falar, fechou de novo. Abriu outra vez. Eu não sei se consigo fazer isso, senhor. É muita responsabilidade. E se eu falhar? E se não der certo? E se der? E se você mudar a vida do meu filho para sempre? Bernardo se mexeu na cadeira. Colocou o clarinete sobre a mesa com cuidado e olhou para Marina com uma intensidade que doía. Você já mudou. Eu não quero que você vá embora. Por favor. A voz do menino saiu pequena, mas carregada de um peso enorme. Marina olhou para ele e Ricardo viu algo se quebrar naquele olhar. Viu o momento exato em que ela decidiu acreditar. Está bem, eu aceito. Vou fazer o meu melhor. Ricardo sentiu um alívio tão grande que quase riu. Levantou e estendeu a mão de novo. Marina apertou com mais firmeza dessa vez. O acordo estava feito. Nos dias seguintes, a casa passou por uma transformação silenciosa. Ricardo contratou Helena, uma mulher de 40 anos, que tinha trabalhado em casas de família a vida inteira para assumir a limpeza. Helena era eficiente e discreta. Fazia o trabalho sem fazer perguntas. Marina ganhou uma mesa na sala de música. Ricardo comprou livros, materiais pedagógicos, instrumentos musicais pequenos. Comprou um quadro branco, giz de cera, massinha de modelar. Comprou tudo que Marina pediu sem questionar. Ela montou um sistema próprio. Transformou a tabuada em batidas de palma. Transformou a gramática em melodias. Transformou a história em histórias cantadas. Bernardo começou a entender. Devagar, mas começou. As notas vermelhas no boletim viraram azuis. Não eram notas altas ainda, mas eram notas de quem estava caminhando, não de quem estava parado. Os professores resistiram no começo. Alguns disseram que aquilo era perda de tempo, que estava tirando o foco do que realmente importava. Mas quando viram Bernardo acertar uma conta de matemática pela primeira vez, quando o viram ler um parágrafo inteiro sem gaguejar, começaram a mudar de ideia. A professora de português foi a primeira a se render.
Começou a usar músicas infantis para ensinar pontuação. A professora de ciências criou paródias sobre o sistema solar. Aos poucos, a escola inteira passou a olhar para Bernardo de um jeito diferente. Não como o menino problemático do empresário rico, mas como o menino que estava vencendo uma batalha que ninguém via. Ricardo começou a chegar em casa mais cedo. Não todo dia, mas 3, 4 vezes por semana. Sentava na sala de música e assistia às aulas de Marina. Ficava quieto, apenas observando. Às vezes fazia perguntas, outras vezes só ficava ali, presente de um jeito que não tinha sido havia anos. Uma tarde, Marina estava ensinando Bernardo sobre frações usando uma laranja. Ela cortou a fruta em pedaços iguais e foi explicando como cada parte representava uma fração do todo. Bernardo entendia, mas estava cansado. Ricardo percebeu pelo jeito como o menino esfregava os olhos, como se afundava na cadeira. Vamos fazer uma pausa. Bernardo, vai lá fora tomar um ar. O menino saiu correndo antes que alguém mudasse de ideia. Marina começou a guardar os materiais, mas Ricardo levantou. Deixa isso. Senta aqui um pouco. Ela hesitou, mas sentou. Ricardo puxou uma cadeira e ficou de frente para ela. Havia algo que ele precisava dizer fazia dias, mas não tinha encontrado o momento certo. Obrigado. Marina deu um sorriso pequeno. O senhor já agradeceu, senhor Ricardo. Não o suficiente. Você está salvando meu filho. Está me dando ele de volta. Eu só estou fazendo o meu trabalho. Não, você está fazendo muito mais que isso. Marina abaixou os olhos. As bochechas dela coraram um pouco. Ricardo percebeu que ela não sabia como lidar com elogios, como se não estivesse acostumada a receber reconhecimento. Posso te fazer uma pergunta? Ela acenou com a cabeça. Por que você se importa tanto? Você poderia só fazer o trabalho e ir embora. Mas você se importa de verdade. Eu vejo nos seus olhos quando o Bernardo acerta alguma coisa. Você fica feliz como se fosse vitória sua. Marina ficou em silêncio por um longo tempo. Quando finalmente falou, a voz saiu baixa, carregada de memórias antigas. Porque eu já fui o Bernardo. Quando eu era criança, eu também não conseguia acompanhar a escola. Também me chamavam de burra. Também voltava para casa com as notas vermelhas e a vergonha pesando nos ombros. Ricardo se inclinou para frente, surpreso. E o que mudou? Meu pai. Ele era músico de rua. Tocava clarinete nas praças para ganhar uns trocados. Um dia, ele percebeu que eu sabia todas as músicas de cor, que eu conseguia repetir as melodias sem erro. Aí ele começou a me ensinar a ler usando música. Dizia que cada letra tinha um som, que cada palavra era uma pequena canção. E funcionou. Eu aprendi a ler aos 10 anos. Tarde, mas aprendi. Seu pai ainda toca? Marina balançou a cabeça, os olhos brilhando com lágrimas contidas. Ele morreu quando eu tinha 15 anos. Infarto. Foi tocar numa festa e não voltou. Sinto muito. Foi faz tempo, mas eu nunca esqueci o que ele fez por mim. Então, quando eu vi o Bernardo com aquele clarinete, vi meu pai. Vi a chance de fazer por alguém o que fizeram por mim. Ricardo sentiu o peito apertar. Estendeu a mão e tocou o ombro de Marina num gesto de conforto. Ela não se afastou. Ficou ali, permitindo aquele momento de conexão. Quando Ricardo tirou a mão, havia algo diferente no ar. Algo que nenhum dos dois sabia nomear ainda. Os meses passaram. O inverno chegou trazendo chuva e frio. A casa ficava quente com o aquecedor ligado, mas o calor de verdade vinha de outro lugar. Vinha das risadas de Bernardo quando acertava um exercício difícil. Vinha das conversas no jantar que antes não existiam. Vinha do jeito como Marina sorria quando via o progresso do menino. Ricardo começou a perceber coisas pequenas, como Marina prendia o cabelo diferente quando estava concentrada, como ela mordia o lábio inferior quando estava pensando,
Como seus olhos brilhavam quando ela falava sobre música. Como ela tinha um jeito gentil de tocar no ombro de Bernardo quando ele estava frustrado. Como ela cantarolava baixinho enquanto preparava os materiais da aula. Começou a perceber que esperava ansioso pela hora que Marina chegava, que inventava desculpas para passar pela sala de música, que ficava mais tempo em casa do que o necessário. E começou a perceber que Marina também notava. Ela desviava os olhos quando ele olhava por tempo demais. Corava quando ele elogiava o trabalho dela. Ficava nervosa quando estavam sozinhos. Uma noite, Ricardo estava na biblioteca trabalhando em uns contratos quando ouviu música vindo da sala. Era tarde. Passava das 10. Bernardo já estava dormindo fazia horas. Levantou e caminhou devagar até a porta da sala de música. Marina estava lá, sozinha, tocando o clarinete, de olhos fechados, completamente imersa na melodia. Era uma música triste, lenta, cheia de uma dor antiga. Ricardo ficou parado na porta, sem fazer barulho. Quando Marina terminou, ela abriu os olhos e deu um pulo ao vê-lo ali. Senhor Ricardo, me desculpe. Eu não sabia que o senhor ainda estava acordado. Eu já vou embora. Não precisa. Toca mais uma. Está tarde, eu não quero incomodar. Você nunca incomoda. Marina olhou para ele por um longo segundo. Então, levou o clarinete de volta aos lábios. Dessa vez, tocou algo diferente. Algo leve, alegre, cheio de esperança. Ricardo entrou na sala e sentou no sofá. Ficou ouvindo até a última nota. Quando Marina abaixou o instrumento, ele aplaudiu devagar. Seu pai te ensinou a tocar assim? Ele dizia que música é a língua da alma. Que quando as palavras não são suficientes, a música fala. Ele estava certo. Marina sorriu. Um sorriso verdadeiro, grande, que iluminou o rosto inteiro dela. Ricardo sentiu algo se mexer no peito. Algo que não sentia fazia muito tempo. Algo que tinha certeza que tinha morrido junto com a esposa. Marina, posso te contar uma coisa? Claro. Quando minha esposa morreu, eu achei que tinha morrido junto. Continuei funcionando porque tinha o Bernardo, tinha a empresa, tinha responsabilidades. Mas por dentro estava vazio. Só um corpo indo de um lado para o outro, sem sentir nada de verdade. Marina não disse nada. Apenas escutou, o clarinete descansando no colo. Mas ultimamente eu tenho sentido coisas de novo. Tenho sentido alegria quando o Bernardo aprende. Tenho sentido orgulho quando ele toca uma música inteira sem errar. Tenho sentido gratidão por ter alguém que se importa com ele tanto quanto eu. É normal sentir isso. Bernardo está melhorando muito. Não é só pelo Bernardo. O silêncio que se seguiu foi denso. Marina entendeu o que ele estava dizendo sem que ele precisasse explicar. Ricardo viu o momento exato em que a compreensão chegou. Viu o rubor subir pelas bochechas dela. Viu o jeito como ela apertou o clarinete com mais força. Senhor Ricardo, eu acho melhor eu ir para casa. Marina, espera. Ele levantou. Deu 2 passos na direção dela. Marina também se levantou, mas ficou onde estava. O corpo tenso. Eu não quero te deixar desconfortável. Só queria que você soubesse que eu te admiro, muito. Não só pelo que você faz pelo Bernardo, por quem você é. Eu trabalho para o Senhor. Isso não é certo, eu sei. E não estou pedindo nada. Só estou sendo honesto. Marina respirou fundo. Colocou o clarinete sobre a mesa com mãos trêmulas. Eu preciso ir. Ricardo não tentou o impedir. Assistiu ela pegar a bolsa e sair apressada. Ouviu a porta da frente fechar. Ficou sozinho na sala de música, rodeado de instrumentos e partituras, sentindo como um idiota. Tinha estragado tudo. Tinha cruzado uma linha que não devia. Tinha colocado Marina numa posição impossível. Nos dias seguintes, Marina continuou vindo trabalhar. Mas havia uma distância nova entre eles. Ela evitava ficar sozinha com Ricardo. Saía correndo assim que a aula terminava. Não olhava nos olhos dele. Bernardo percebeu que algo estava errado, mas não sabia o quê.
Perguntou para o pai se Marina estava brava com ele. Ricardo disse que não, que ela estava apenas cansada. Mas a verdade pesava no peito dele como uma pedra. 2 semanas se passaram assim. Ricardo pensou em demitir Marina, em acabar com aquele constrangimento, mas não conseguia. Não por causa do Bernardo, embora o menino precisasse dela, mas porque a ideia de não vê-la mais todos os dias era insuportável. Foi Helena, a nova empregada, quem mudou tudo sem querer. Ela estava limpando a sala de jantar quando comentou casualmente: Marina é uma moça especial, não é, Sr. Ricardo? Ricardo olhou para ela, surpreso com o comentário. Como assim? Ela poderia ganhar muito mais trabalhando em outros lugares. Tenho uma amiga que trabalha numa escola particular e disse que estão procurando tutores. Ofereceram o triplo do que Marina ganha aqui. Mas ela disse que não queria sair. Ela te contou isso? Conversamos no ônibus às vezes. Pegamos a mesma linha. Ricardo ficou parado com aquela informação girando na cabeça. Marina tinha recusado um emprego melhor para ficar ali. Tinha escolhido continuar. Naquela tarde, quando a aula terminou, Ricardo esperou Bernardo sair e fechou a porta da sala de música. Marina estava guardando os materiais com movimentos rápidos, ansiosa para ir embora. Marina, preciso falar com você. Senhor Ricardo, se é sobre aquele dia, eu já esqueci. Não precisa se preocupar. Não é sobre aquele dia. Bem, é também. Mas é sobre outras coisas. Marina parou de guardar os materiais e virou para ele. Havia cansaço naquele rosto. Cansaço de evitar, de fingir, de manter distância. Eu sei que você recusou um emprego melhor para ficar aqui. Marina abaixou os olhos. Helena não sabe guardar segredo. Por que você ficou? Por causa do Bernardo. Ele precisa de continuidade. Se eu sair agora, ele vai achar que fez algo errado. Só por causa dele? Marina demorou para responder. Quando finalmente olhou para Ricardo, havia algo diferente naqueles olhos. Algo vulnerável e assustado. Não, não só por causa dele. Ricardo deu um passo para frente. Marina não recuou. Eu pensei muito sobre o que eu disse e eu não me arrependo. Mas também não quero que você se sinta pressionada. Se você quiser ir embora, eu vou entender. Vou te dar a melhor carta de recomendação que alguém pode ter. Vou te ajudar a conseguir qualquer emprego que você quiser. E se eu não quiser ir, então fica. Mas as coisas vão mudar. Porque eu não consigo mais fingir que não sinto o que sinto quando você está perto. Marina fechou os olhos. Respirou fundo 3 vezes. Quando abriu os olhos de novo, havia uma decisão neles. Eu também sinto, mas tenho medo. Você é meu patrão, você é rico. Eu sou só uma empregada que mal terminou o colégio. Isso não faz sentido. Faz todo sentido. Você me fez sentir vivo de novo. Me fez olhar para o meu filho de verdade. Me fez querer ser um homem melhor. E se não der certo? E se estragar tudo? E se der certo? Marina deu um sorriso pequeno, trêmulo, cheio de esperança e medo misturados. Ricardo estendeu a mão. Ela olhou para aquela mão por um longo segundo. Então segurou. Os dedos dela eram frios, mas o aperto era firme. Ricardo puxou ela devagar para perto. Marina não resistiu. Ficaram ali, de mãos dadas, sem saber exatamente o que fazer a seguir. Foi Marina quem se moveu primeiro. Ela se inclinou e apoiou a cabeça no peito de Ricardo. Ele a abraçou, sentindo o coração dela bater rápido contra o dele. Ficaram assim por minutos que pareceram horas. Quando se soltaram, Marina estava com os olhos vermelhos, mas sorrindo. O Bernardo vai achar estranho. O Bernardo vai ficar feliz. Ele te ama. Eu também amo ele. Eu sei. Os meses seguintes foram diferentes. Ricardo e Marina não esconderam, mas também não anunciaram. Apenas deixaram as coisas acontecerem naturalmente. Bernardo percebeu, é claro.
Percebeu o jeito como o pai olhava para Marina. Percebeu como ela sorria diferente agora. Um dia, durante o jantar, ele perguntou se Marina podia comer com eles. Ricardo disse que sim. Marina começou a jantar na casa 3 vezes por semana. Depois virou 4. Depois virou todos os dias. Helena fingia que não via nada, mas sorria quando achava que ninguém estava olhando. As notas de Bernardo continuaram melhorando. Ele passou a participar mais nas aulas. Levantava a mão para responder perguntas. Ajudava os colegas que também tinham dificuldade. Virou monitor da turma de música. Tocava clarinete nas apresentações da escola. Ganhava aplausos. Sorria com orgulho. Os pais dos outros alunos começaram a perguntar quem era a tutora dele. Algumas mães pediram indicação. Marina começou a dar aulas particulares para outras crianças nos fins de semana. Ricardo montou um pequeno estúdio em casa para ela. Comprou mais instrumentos, mais materiais. Transformou um dos quartos vazios numa sala de aula completa. Marina chorou quando viu. Disse que era demais. Ricardo disse que era o mínimo. No final do ano, Bernardo passou de ano pela primeira vez. A festa foi pequena. Só os 3 e Helena. Mas foi a festa mais feliz que aquela casa tinha visto em anos. Bernardo chorou de felicidade. Marina chorou junto. Ricardo só ficou ali, olhando para aquelas 2 pessoas que tinham mudado sua vida completamente, sentindo uma gratidão tão grande que não cabia no peito. Helena fez um bolo de chocolate. Bernardo comeu 3 pedaços. Marina tocou clarinete. Bernardo acompanhou. Ricardo gravou tudo no celular. Guardou aquele vídeo como um tesouro. Assistia nos dias difíceis, nos dias em que precisava lembrar que coisas boas ainda aconteciam. O Natal chegou. Ricardo convidou Marina para passar a data com eles. Ela hesitou, disse que não queria invadir um momento de família. Ricardo disse que ela era família. Bernardo concordou com entusiasmo. Marina aceitou. Na manhã de Natal, ela chegou cedo. Ajudou a preparar o almoço junto com Helena. Bernardo não parava de correr pela casa, animado com os presentes. Quando chegou a hora de abrir, Ricardo chamou todo mundo para a sala. Tinha presentes para Helena, para Bernardo e para Marina. Bernardo ganhou um clarinete novo, profissional, de madeira escura e teclas douradas. O menino abraçou o instrumento como se fosse a coisa mais preciosa do mundo. Helena ganhou um envelope com um bônus generoso. Chorou e agradeceu 3 vezes. Marina ganhou uma caixa pequena. Ela abriu com as mãos tremendo. Dentro tinha um colar com um pingente em forma de nota musical. Era simples, delicado, perfeito. Marina olhou para Ricardo com os olhos cheios de lágrimas. É lindo. Como você. Bernardo fez uma cara de nojo bem-humorado, mas estava sorrindo. Ricardo ajudou Marina a colocar o colar. Ela tocou o pingente com os dedos como se quisesse ter certeza de que era real. Depois do almoço, Bernardo pediu para tocar uma música. Ricardo e Marina sentaram no sofá, lado a lado. Bernardo tocou a primeira música que Marina tinha ensinado. Estava perfeita agora, sem erros, sem desafinações, apenas pura e linda. Quando terminou, os 3 aplaudiram. Bernardo fez uma reverência exagerada, rindo. Depois correu para abraçar Marina e o pai ao mesmo tempo. Ficaram ali, os 3 abraçados, uma família que ninguém planejou, mas que fazia todo sentido. A primavera chegou trazendo flores e calor. Marina ainda dava aulas para Bernardo, mas agora também jantava com eles, passava os fins de semana na casa, tinha uma escova de dentes no banheiro. Não oficialmente, mas estava lá. As pessoas começaram a falar, é claro. Na escola, nas reuniões de negócios, na cidade pequena onde todo mundo conhecia todo mundo, diziam que Ricardo tinha se envolvido com a empregada. Diziam que era coisa de homem sozinho e desesperado. Diziam que Marina era aproveitadora. Ricardo não ligava. Marina fingia que não ligava, mas ele via como ela ficava tensa quando alguém olhava torto.
Uma tarde, ela chegou na casa com o rosto fechado. Bernardo estava na escola. Ricardo estava trabalhando no escritório. Ela entrou sem bater, coisa que nunca fazia. Preciso falar com você. Ricardo viu pelo tom de voz que era sério. Fechou o computador e deu atenção total. O que aconteceu? Encontrei a mãe de um colega do Bernardo no mercado. Ela disse que era uma vergonha o que eu estava fazendo, que eu estava me aproveitando de você, que eu estava usando o Bernardo para entrar na sua vida. A voz de Marina tremeu no final. Ricardo levantou e foi até ela. Segurou os ombros dela com firmeza. Você sabe que isso não é verdade, eu sei, mas dói ouvir. Dói saber que as pessoas pensam isso de mim. As pessoas sempre vão falar, sempre vão julgar. Mas o que importa é o que a gente sabe que é verdade. E se isso prejudicar o Bernardo? E se os outros meninos começarem a zoar ele por causa de mim? Então a gente lida com isso, juntos, do mesmo jeito que a gente lidou com tudo até agora. Marina respirou fundo, acenou com a cabeça. Ricardo a puxou para um abraço. Ficaram ali até ela parar de tremer. Naquela noite, durante o jantar, Bernardo estava mais quieto que o normal. Ricardo percebeu. Aconteceu algo na escola? Bernardo mexeu na comida sem olhar para cima. Nada demais. Bernardo, eu sei quando você está escondendo alguma coisa. Fala! O menino suspirou. Um menino disse que Marina é oportunista. Eu não sabia o que era. Fui perguntar para a professora e ela ficou sem graça. Aí eu perguntei para o professor de educação física e ele explicou. Marina ficou pálida. Ricardo sentiu a raiva subir, mas controlou. E o que você acha? Bernardo finalmente olhou para cima. Olhou para Marina com uma seriedade que não combinava com a idade dele. Acho que quem disse isso é idiota. Marina salvou minha vida. Ela me fez entender as coisas. Me fez passar de ano. Me fez não me sentir burro. E ela faz o senhor sorrir de novo. Eu não lembro da última vez que vi o senhor sorrir antes dela chegar. Marina cobriu a boca com a mão. As lágrimas desceram pelo rosto dela sem controle. Ricardo sentiu o peito apertar de orgulho. Levantou e abraçou o filho. Você está certo. E eu sinto muito que você tenha que ouvir essas coisas. Mas saiba que o que a gente tem aqui, nessa casa, é real. É verdadeiro. E ninguém pode tirar isso da gente. Bernardo abraçou o pai de volta. Depois, soltou e foi até Marina. Ela o abraçou com força, chorando no cabelo dele. O menino deixou. Não reclamou. Apenas ficou ali, dando o conforto que podia. Naquela noite, depois que Bernardo dormiu, Ricardo e Marina ficaram conversando na cozinha. Ela estava mexendo uma xícara de chá, os olhos distantes. Eu não quero que ele sofra por minha causa. Ele não está sofrendo. Ele está aprendendo que o mundo não é perfeito, que as pessoas julgam, mas também está aprendendo a defender o que ele acredita. Você viu como ele falou de você? Com aquela convicção? Vi, mas mesmo assim dói. Eu sei, mas a gente vai superar isso. Juntos. Marina olhou para ele. Havia amor naquele olhar. Medo também, mas principalmente amor. Você tem certeza disso? Certeza de que quer seguir com isso? Porque ainda dá tempo de voltar atrás, de eu voltar a ser só a tutora. Ricardo pegou a mão dela sobre a mesa. Eu nunca tive tanta certeza de nada na minha vida. Você é a melhor coisa que aconteceu para mim e para o Bernardo. E eu não vou deixar que o julgamento de pessoas que não nos conhecem estrague isso. Marina apertou a mão dele de volta. Sorriu através das lágrimas. Ficaram ali até tarde, conversando sobre tudo e sobre nada. Sobre os planos para o futuro, sobre os medos do presente, sobre a esperança que carregavam. No final do ano seguinte, Bernardo passou de novo. Dessa vez com notas azuis e até alguns verdes. As professoras elogiavam o progresso dele. Diziam que ele tinha virado exemplo para a turma, que outros alunos se inspiravam nele. A diretora chamou Ricardo para uma reunião. Ele foi preparado para uma batalha, mas encontrou a mulher sorrindo.
Vim dizer que estávamos errados sobre seu filho e que o senhor estava certo. Bernardo se tornou um dos nossos casos de sucesso. Estamos implementando o método da Marina com outros alunos que têm dificuldades similares. Está funcionando. Ricardo saiu daquela escola com uma vitória que demorou anos para chegar. Quando contou para Marina, ela chorou. Quando contou para Bernardo, o menino pulou de alegria. Naquela noite, Ricardo pediu Marina em casamento. Foi simples, sem ajoelhar, sem grande produção, apenas os dois na sala de música, depois que Bernardo foi dormir. Eu quero passar o resto da minha vida com você. Quero acordar todos os dias sabendo que você está aqui. Quero construir uma família de verdade. Você aceita casar comigo? Marina ficou em silêncio por um segundo que pareceu eterno. Então sorriu através das lágrimas. Sim, aceito. Ricardo tirou uma caixa pequena do bolso. Dentro tinha um anel simples, uma aliança de ouro com uma pequena pedra azul. Marina estendeu a mão tremendo. Ricardo colocou o anel. Serviu perfeitamente. Eles se beijaram ali, cercados de instrumentos e partituras, selando uma promessa que tinha começado com um clarinete desafinado. O casamento foi pequeno, só amigos próximos e família. Bernardo foi o pajem. Tocou uma música no clarinete durante a cerimônia. Não errou uma nota. Marina usou um vestido simples e branco. Estava linda, radiante. Quando trocaram as alianças, Ricardo olhou para aquela mulher que tinha entrado na vida dele como empregada e tinha se tornado sua salvação. Olhou para o filho que estava sorrindo na primeira fila. Olhou para Helena, que chorava discretamente no canto. E entendeu que a vida tinha um jeito estranho de consertar as coisas, de trazer luz quando tudo parece escuro, de colocar as pessoas certas no caminho certo na hora certa. A festa foi na casa. Helena e algumas amigas prepararam a comida. Tinha música ao vivo, tinha dança, tinha risadas. Bernardo não largava do lado de Marina. Dizia para todo mundo que aquela era a mãe dele agora. Marina chorava toda vez que ouvia. Ricardo também. Quando a festa acabou e os convidados foram embora, os três ficaram sentados no jardim olhando as estrelas. Bernardo entre os dois, segurando a mão de cada um. Agora a gente é uma família de verdade, né, pai? Sempre fomos, filho. Mas agora é oficial. Bernardo sorriu satisfeito. Ficou ali mais alguns minutos. Depois disse que estava com sono. Marina levou ele para o quarto. Ajudou ele a trocar de roupa, escovou os dentes dele, cobriu ele, fez tudo o que uma mãe faz. Quando saiu do quarto, Ricardo estava esperando no corredor. Obrigado por amar meu filho como se fosse seu. Ele é meu. Do jeito que importa. Ricardo a puxou para um abraço. Ficaram ali, no corredor escuro, apenas sentindo a presença um do outro. Os anos passaram rápido. Bernardo cresceu, virou adolescente. Continuou tocando clarinete, entrou para a banda da escola, ganhou prêmios em competições. As notas continuaram boas, não perfeitas, mas boas. Ele ainda precisava de ajuda às vezes. Ainda tinha dias difíceis, mas sabia como lidar agora. Sabia que aprender diferente não era aprender errado. Marina continuou dando aulas. A sala que Ricardo tinha montado virou pequena. Ele alugou um espaço comercial. Montou uma escola de verdade. Contratou outros professores que usavam métodos parecidos. A escola cresceu. Ficou conhecida na região. Famílias vinham de longe buscar ajuda. Marina se tornou referência. Deu palestras, escreveu artigos, virou especialista reconhecida. Mas nunca esqueceu de onde tinha vindo. Nunca cobrou valores absurdos. Sempre dava bolsas para famílias que não podiam pagar. Ricardo reduziu o trabalho na empresa. Passou a administração para sócios confiáveis. Focou mais em estar presente, em viver de verdade. Viajou com Marina. Conheceram praias, montanhas, cidades históricas. Fizeram memórias que antes não existiam. Bernardo às vezes ia junto, outras vezes preferia ficar com os amigos. Era adolescente.
Precisava do espaço dele. Ricardo e Marina respeitavam. No ensino médio, Bernardo decidiu que queria fazer faculdade de música, queria ser professor, queria ensinar crianças como Marina tinha ensinado ele. Passou no vestibular na primeira tentativa. Ricardo chorou no dia do resultado. Marina também. Bernardo fingiu que estava tudo bem, mas os olhos dele brilhavam de orgulho. Na formatura do ensino médio, Bernardo fez um discurso. Falou sobre como quase desistiu de si mesmo, sobre como achava que era burro, incapaz, errado, sobre como uma pessoa tinha mudado tudo, sobre como tinha aprendido que não existe jeito certo de aprender, apenas jeitos diferentes. Quando terminou, a plateia inteira aplaudiu de pé. Marina chorou tanto que Ricardo teve que segurar ela. Bernardo desceu do palco e foi direto abraçar os dois. Ficaram ali, os três juntos, enquanto as pessoas aplaudiam ao redor. A faculdade foi boa para Bernardo. Ele floresceu, fez amigos, namorou, teve experiências, cresceu. Marina e Ricardo davam espaço, mas estavam sempre lá quando ele precisava. Quando Bernardo se formou, abriu uma escola com Marina. Os dois trabalhavam juntos, ensinavam juntos, mudavam vidas juntos. Ricardo financiava tudo, não como investimento, como missão, como propósito. A escola virou 2, depois 3, depois 5, espalhadas pela região, todas com o mesmo método, todas com a mesma filosofia. Ensinar do jeito que cada criança precisa, não do jeito que o sistema exige. Quando Bernardo se casou, Ricardo discursou no casamento. Falou sobre como quase perdeu o filho por não saber enxergar. Falou sobre como uma mulher humilde tinha salvado 2 vidas com paciência e amor. Falou sobre como a música tinha sido a ponte que uniu uma família quebrada. Falou sobre como era grato por cada dia, por cada momento, por cada pequena vitória que construíram juntos. Marina chorou ouvindo, Bernardo também. A noiva chorava junto, sem nem saber direito por quê. Só sabia que aquilo era lindo, que aquilo era real. Quando a festa acabou e Marina e Ricardo voltaram para casa, ficaram sentados na varanda olhando as estrelas. Ela estava com a cabeça apoiada no ombro dele, os dedos entrelaçados. Depois de um longo silêncio, Marina falou baixinho. Você se lembra daquele dia? Quando você me viu ensinando o Bernardo pela primeira vez? Lembro de cada segundo. Eu estava com tanto medo, achei que você ia me mandar embora. Achei que ia ficar brava. Era cego. Graças a Deus você não desistiu da gente. Marina sorriu. Apertou a mão dele com mais força. Nunca vou desistir. Eu sei. Ficaram ali até o céu começar a clarear. 2 pessoas que se encontraram no lugar mais improvável, que construíram uma família contra todas as probabilidades, que provaram que amor não tem classe social, não tem diploma, não tem regras, que às vezes a pessoa certa chega de um jeito que ninguém espera, e quando chega, muda tudo, para sempre. Ricardo olhou para Marina dormindo no ombro dele, viu a mulher que tinha salvado o filho, que tinha salvado ele, que tinha enchido aquela casa de vida de novo. Viu a companheira, a esposa, a mãe que Bernardo nunca teve biologicamente, mas que tinha em todos os sentidos que importavam. Viu a mulher que ele amava mais do que achava possível amar de novo, e agradeceu em silêncio. Agradeceu por aquele dia em que parou na porta e viu um menino tocando clarinete. Agradeceu por ter tido coragem de mudar. Agradeceu por cada momento que construíram juntos. Porque no final, não eram os diplomas que importavam. Não era o dinheiro. Não era o status. Era aquilo ali, aquele momento de paz, aquela família imperfeita e linda, aquele amor que tinha crescido devagar, mas tinha raízes profundas, aquela história que tinha começado com fracasso e tinha se transformado em vitória. E enquanto o sol nascia no horizonte pintando o céu de dourado, Ricardo entendeu que tinha encontrado o que procurava a vida inteira sem saber.
Tinha encontrado um lar. Tinha encontrado paz. Tinha encontrado amor verdadeiro no lugar mais inesperado. E sabia que nunca mais ia deixar aquilo escapar. Gostou da história? Então faz o seguinte, deixa o like para eu saber que você curte esse tipo de conteúdo, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder os próximos relatos. E me conta aqui nos comentários o que você achou, porque sua opinião faz toda a diferença.